Então, tem pessoas, né, que ficam curiosas de entender o diferencial de trabalhar com o corpo, né? E querem entender melhor como é que esse processo acontece. Então, na verdade, quando a gente se trabalha com o corpo, a gente vai juntar um pouco de elementos da história da pessoa verbalizados por ela, coisas que ela traz da história, que ela tem lembranças, que ela tem consciência, e por meio da leitura corporal a gente vai confirmando um pouco desses conteúdos que são trazidos, né? E acho que o corpo ainda fornece mais informações do que a própria pessoa às vezes lembra. Então, só da gente olhar para o corpo da pessoa, a gente pode levantar algumas hipóteses, né, do que pode ter acontecido com ela, né? Olhando para o corpo de uma pessoa, você pode perceber o quanto da presença materna ela teve, o quanto da presença paterna ela teve, o quanto ela tem energia e estrutura para se sustentar nas próprias pernas, nos pés, não é? Como é que ela se mostra no corpo, nas assimetrias, no que ela mostra no rosto, com o corpo que ela tem, se encaixa, né, aquele rosto com aquele corpo, se tem assimetrias, se tem diferenças muito gritantes de mais energia na parte de cima do corpo, na parte de baixo do corpo. E isso tudo traz informações do funcionamento na vida, né, daquela pessoa, né? A questão desses padrões musculares, desses registros, né, que de alguma maneira estruturam um determinado tipo de corpo, um corpo mais longilíneo, um corpo mais atarracado, e as pessoas às vezes falam, mas isso é genético, isso não tem a ver com o psicológico, minha família toda tem essa estrutura corporal. Eu costumo dizer que, obviamente, vai ter genética ali, mas aquela pessoa também que cuidou de você provavelmente tem as mesmas dificuldades de nutrição. Então, para ser mãe sem ter tido mãe, ela vai passar uma mesma falta que ela tem para a próxima geração. E esse tipo de elemento, por exemplo, eu cuidei de uma pessoa que ela era extremamente, tinha um corpo muito frágil, a impressão que dava que iria se quebrar, só se a gente olhasse mais forte ela se quebraria. E depois eu tive notícias por meio de uma pessoa em comum que conhecia toda a família, que toda a família tinha aquela estrutura corporal. Então, até que ponto isso era só genético, ou até que ponto aquilo ali só também repetia uma mesma história de uma falta de condições e de recursos naquela família de maternar, de cuidar e de fazer esse processo nutritivo, né, de desenvolvimento de um bebê de uma forma realmente consistente, né, reparadora, né? Então, com certeza, essa falta estava sendo repassada para todas as outras gerações, né? Então, não é só uma questão genética, né? Elas caminham junto, de novo, corpo e psicológico caminhando de mãos dadas, né? Uma coisa reforçando a outra. Se você pensar em estruturas de pessoas que têm que aguentar muito,
Então você vai ver, às vezes você tem uma família com características mais atarracadas, né, com a musculatura um pouco mais desenvolvida para suportar, para aguentar. Então, até que ponto isso é só genético? Às vezes aquela vida daquelas pessoas, elas tiveram desafios, tiveram traumas, né, muito significativos que precisavam daquela defesa mais consistente, mais dura para suportar o que aquele ambiente ali demandava, né? Então, eu não vejo muito separado. Eu acho que as duas coisas, né, se constroem paralelamente, né? E claro que mesmo numa família pode acontecer de ter uma outra estrutura um pouco diferente, mas em geral vão ter características que vão perpassar por todos os componentes daquele grupo familiar, né? Porque tem elementos que são daquela dinâmica, daquela família, né? Tem a individualidade de cada um, mas vão ter traços que vão ser passados para todos, como uma característica do grupo, né? E a gente enxerga isso no corpo. Alguns elementos que traduzem, né, a história daquela família presentes em cada componente daquele grupo familiar. Algumas características, né? Ou combinações de características, né? Porque isso também é que faz o diferencial de cada um. Se às vezes tem um traço que é mais seu, mas é combinado com todos aqueles que você recebeu de herança, de pai, de mãe, mas a sua configuração, a maneira como você vai organizar esses traços dentro de você, vão ser tipicamente sua, né? Que faz a sua identidade, né? E então, numa mesma casa, o que vem primeiro, o que vem depois, para cada um difere. E só uma mudança nessa ordem já faz você ter características específicas diferentes do seu irmão, né? De qualquer outra pessoa da casa, né? E reagir a partir daí também de forma diferente diante de qualquer situação que demande, né, algum recurso que você tenha que usar, né? Os recursos vão ser também diferentes e as escolhas e as estratégias também vão ser diferentes.